In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje celebramos então Santa Cecília, Virgem e Mártir. Que belo, que grande testemunho. E que grande louvor prestava também Cecília com a sua alma, com o seu canto, com a arte da música. Se vamos pensar hoje em termos de arte, em termos de música, e mesmo na liturgia, na missa, meu Deus, quanto foge a qualquer espírito. Aliás, é de mencionar também hoje a primeira, a leitura do ofício de leituras de Santo Agostinho, a mais perfeita descrição de oração em línguas, né? Oração em línguas. Ali a gente pode compreender bem o que realmente é para ser a oração em línguas. Mas eu preciso me deter um pouquinho sobre esta última, agora, carta apostólica assinada por Francisco. Foi por ocasião da clausura da dita Porta Santa dele, o seu ano da misericórdia. E isto é que realmente é o primeiro ponto que queria lembrar, queria tocar. Quer dizer, Francisco quer estender o ano da misericórdia. Nessa carta apostólica, Francisco se propõe estender o ano da misericórdia. De forma que toda esta festa que ele celebrou se perpetue na igreja. O espírito deste ano da misericórdia, que não é outro espírito senão o da abolição da responsabilidade humana. É isto. Não é outro senão o obnubilamento de qualquer possibilidade de justiça divina. Que não é outro senão a libertinagem do arbítrio humano dirigindo o próprio homem, sem mais lei, sem mais preceito. Esse é o espírito. Esse é o espírito. De forma que, sim, para Francisco, vamos confessar. Claro que vamos confessar. Segue o sacramento da confissão da igreja da falsa igreja católica dele. Segue o sacramento da confissão. Mas não serve a nada, porque, enfim, perdão e de qualquer pecado, todos receberão do mesmo. Então, é a misericórdia. O sacerdote não pode ver que alguém não está arrependido e não suficientemente disposto a emendar-se e não bastante empenhado em reparar e me perdoa do mesmo jeito. Acabou. Pronto. É a misericórdia sem fronteiras de Francisco, que não chama a conversão. E não leva o homem ao encontro com Deus. O Deus que vem com misericórdia e o homem que vai com seu labor ao seu encontro. Esse é o espírito deste ano santo, que de santo não tinha nada e que não celebrei, com certeza. Não valia para nada. Mas é esse espírito que ele quer que continue na igreja. O espírito que derrui dentro da igreja toda a moral, toda a lei, toda a ordem.
E nessa chia, justamente no segmento disso, é que Francisco agora estende de modo ininterrupto a faculdade do perdão do pecado do aborto a todo e qualquer sacerdote em todo e em qualquer tempo. Isso. Então, não é mais reservado ao bispo. No Código de Direito, o pecado de aborto, assim como outros há também, é reservado ao bispo. Quer dizer, nunca é o bispo que perdoa, não é que o bispo perdoe. Quem faça o aborto tem que ir lá conversar com o bispo. Coitado do bispo, não é isso. Não é isso. Normalmente ele tem um penitenciário, uma igreja, onde tem um sacerdote que é muito frequentado na confissão, e esse sacerdote, a ele, o bispo dá a faculdade de absolver deste e de outros tipos de pecados que incorrem em comunhão late sentense. Isso. Pecado de aborto incorre a comunhão late sentense. Mas além de ter o penitenciário em cada diocese, normalmente os bispos também dão a mesma uma certa faculdade aos demais sacerdotes. A prática varia um pouco de diocese para diocese, não é uniforme. Né? Não é uniforme. Normalmente, cada padre solicita a licença de perdoar e o bispo concede, digamos, para 10 pessoas. De forma que, terminada quando o sacerdote completa o número de 10 penitentes com esse pecado grave, deve voltar ao bispo. E assim o bispo fica sabendo, mais ou menos, qual é a incidência do aborto na sua diocese e pode relatar isto para a Santa Sé, né? No relatório que deve fazer sempre. Mas há outras práticas, há outros modos, só dá aos párocos. Né? Então os párocos podem perdoar. Né? E eles relatam, de vez em quando, ao bispo qual é a frequência do pecado. E assim vai se diferenciando de Deus. Mas há essa necessidade de um certo controle. E é justamente isso que mostra, primeiro, a gravidade do pecado. Não é uma brincadeira. Enquanto os sacerdotes têm que dizer ao penitente, olha, eu não posso perdoar este pecado. Vou precisar primeiro falar com o bispo e pedir a licença. Volte tal dia. Pronto. Assim que se faz. E assim o penitente se acorda de que realmente é mais um motivo, mais um modo de fazer ele perceber que a coisa é grave, que tolhendo a reserva, na verdade, não. Francisco, queridos, ele coloca na Evangelii Gaudium, onde ele declina ali os pontos do seu pontificado, segundo os quais ele quer destruir a Santa Igreja Católica. Mas uma das coisas que admirei quando li a Evangelii Gaudium é justamente a firmeza com que ele se dizia contra o aborto. Eu fiquei em dúvida, porque este homem ser contra algum pecado me parece normal. Mas parece normal. A cabecinha doida desse falso profeta ser a favor de todo e de cada um dos pecados, os mais horrendos e os mais graves possíveis. Na prática, estamos vendo que, de fato, ele não é tão contra assim o amor. Tá? Já tinha dito aquela vez, numa entrevista, foi, nessas coisas que ele fica dizendo por aí, que acho que foi num avião, que a pílula era
um bom modo de combater, por exemplo, o Zika vírus. Quer dizer, a pílula é abortiva e é proibida pela igreja. Abortiva e proibida pela igreja. Com essa palavra, esse que se diz, sumo pontífice e pronto. E assim, outra vez, se mostra não tão verdadeiramente defensor da vida. Então, mas os perigos desta, quero advertir aqui ainda, a fraternidade sacerdotal São Pio X, que anda de namorico com Francisco. Herdeiros de Monsenhor Lefebvre. Atentos, hein? Atentos. Como eu gostaria que nós não perdêssemos, isto é, a autêntica, a verdadeira Igreja Católica não perdesse a fraternidade. Francisco já, como boa cobra insidiosa, né? Bem assim, maneirando, bem por trás, mas se esgueirando. Já tinha aberto a faculdade, dizendo que era lícita a confissão com os padres da fraternidade durante o Ano Santo. Era assim. Agora, na Carta Apostólica, ele estende de novo. Ele diz que os padres da fraternidade continuam com esta liceidade em ouvir confissões de qualquer católico. Quer dizer, aqui se esconde uma armadilha. Eu espero que o Monsenhor Felé, que anda titubeando aí entre Monsenhor Lefebvre e Francisco, que não caia na lábia do falso profeta. Mantenha-se firme e unido à Santa Igreja Católica, e separado, pois, de Francisco e sua seita. Isso que é importante. A Igreja Católica não está com Francisco. É preciso entender que estamos no fim dos tempos e que o Vaticano e aqueles que estão em comunhão com eles se prostituíram, perderam a fé, pérfidos, e que não se deve guardar comunhão com essa gente. Não se deve guardar comunhão com Francisco, com cardeais, com bispos, com párocos, com padres, com fiéis que mantenham a comunhão com Francisco, com Jorge Mário Bergoglio, esse antipapa usurpador do trono de Pedro e falso profeta, com toda a locuela, até contra a vida, hein? Com toda a locuela do mundo e daqueles que querem a perdição da humanidade e da igreja. Eu espero, faço votos muito sinceros, que a fraternidade sacerdotal São Pio X, voltando de novo aos seus princípios, que tem abandonado. Talvez por causa de muito dinheiro que lá entre, hein? Que ela não dê esse passo, não faça acordo, não se una a esta falsa, essa contra-igreja que Francisco dirige. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu tuo. Oremos. Afferentur rege virginis apos te ama,
proxime eius aferentur tibi in laetitia et exultatione, adducentur in templo regi Domini.